E aí, alguém já se perguntou o que faz uma regra ser mais do que só uma regra? O que a transforma numa lei de verdade, daquelas que têm que ser seguidas e podem ser cobradas de todo mundo? É exatamente essa arquitetura por trás do nosso sistema legal que a gente vai desvendar hoje. Olha só o nosso mapa para essa jornada. A gente vai começar pelo DNA da lei, depois ver os tipos de regras que existem, entender a diferença entre leis que são obrigatórias e as mais flexíveis, conferir os testes de qualidade de uma lei e, por fim, olhar o projeto geral do sistema. Bora lá? Então, para começar, vamos direto ao ponto. Qual é o DNA de uma lei? O que faz uma lei ser uma lei? Existem 4 características fundamentais que são a base de tudo. A primeira de todas é a imperatividade. E o que isso quer dizer? É simples. A lei não é um conselho, não é uma sugestão. É uma ordem. É algo que tem que ser seguido, é obrigatório para todo mundo e ponto final. Não tem essa de, hoje não estou afim. Beleza. Mas e se alguém resolver ignorar essa ordem? Aí entra a segunda característica, a coercibilidade. É a força por trás da lei. Se a regra não for cumprida, o Estado pode sim entrar em cena e forçar o cumprimento. Como? Com multas, sanções, penalidades. É o poder do Estado garantindo que a lei não seja só palavra no papel. A terceira peça desse DNA é a generalidade. Pensa assim, a lei não é feita com um destinatário específico, tipo, essa regra vale só para Maria ou para o João. Não, ela vale para todo mundo que estiver naquela mesma situação que a lei descreve. Ela é geral. E por último, fechando o quarteto, vem a abstração. Se a generalidade responde para quem, a abstração responde o que. A lei não é feita para resolver aquele probleminha que aconteceu na terça-feira passada. Ela é criada para valer para um número incontável de casos parecidos que possam acontecer no futuro. Ela regula uma situação hipotética, abstrata. Ok? Com o DNA da lei entendido, vamos subir um nível. Vamos ver como tudo isso se encaixa em 2 grandes grupos de regras que moldam a nossa sociedade. E a divisão é bem clara, né? De um lado, as normas de conduta são as regras do jogo para a gente, para os cidadãos, o que podemos ou não fazer, nossos direitos e deveres. Do outro lado, as normas de organização. Essas são as regras do jogo para o próprio Estado, dizendo como o governo tem que funcionar. Agora, um ponto importante, nem toda lei é um muro de concreto. Algumas são mais como uma cerca, que direciona, mas ainda dá alguma liberdade. Vamos ver a diferença entre as regras que são totalmente obrigatórias e aquelas que são mais flexíveis. E o contraste aqui é gritante. Temos as normas imperativas, essas são inegociáveis. São regras que protegem coisas muito importantes para a sociedade, e não dá para abrir mão delas. Já as normas dispositivas são diferentes. Elas funcionam mais como um plano B, permitindo que as pessoas combinem as coisas do jeito que quiserem, como num contrato. Certo, mas como uma ideia vira uma lei de verdade? Não é tão simples. Ela precisa passar por uma espécie de gincana. Um teste de qualidade super rigoroso em 3 etapas para poder ser chamada de lei legítima. E essa jornada tem 3 paradas obrigatórias. Primeiro, o teste da existência. A lei existe de fato? Segundo, o teste da validade. Essa lei que existe, ela vale mesmo? E terceiro, o teste da eficácia. Essa lei que existe e vale funciona na prática? Vamos ao primeiro teste, a existência. Aqui a pergunta é básica. Essa norma nasceu oficialmente? Ela passou por todo o processo certinho e foi publicada? Se um projeto de lei morre no Congresso ou nunca é publicado, ele simplesmente não existe no mundo do direito. Reprovado no primeiro teste. Agora, atenção aqui, porque isso é muito importante. Uma lei pode passar no teste da existência, mas ser inválida. Como assim? É que ela precisa ser compatível com todo o resto do sistema, principalmente com a lei maior de todas, a Constituição. É como uma peça de quebra-cabeça que não encaixa. E chegamos ao último teste, a eficácia. Uma lei pode existir, ser válida, mas não funcionar na prática, ser ineficaz. Isso pode acontecer porque ela depende de outra regra que nunca foi criada ou, o que é mais famoso, porque ninguém obedece. Sabe aquela famosa frase, essa lei não pegou? Então, a lei vira letra morta. Bom, então depois de passar por todos esses testes, temos um monte de leis. Mas como organizar essa multidão de regras para que tudo faça sentido e não vire uma bagunça? A resposta está no design, na planta baixa do sistema. E a melhor forma de visualizar isso é pensar numa pirâmide. Lá no topo está a Constituição. Ela é a regra suprema.
tudo que está abaixo dela, leis, decretos, portarias, tudo tem que estar alinhado com o que ela diz. Isso garante que o sistema todo converse e funcione como uma coisa só. Tá, mas e se a gente encontrar duas leis que parecem se contradizer? Acontece. E para isso o sistema tem 3 regras de desempate, bem simples. Primeiro, o critério hierárquico. Quem está mais alto na pirâmide, manda. Segundo, o cronológico. A lei mais nova vence. E terceiro, o da especialidade. A lei mais específica vence a mais geral. São as regras para manter a ordem. O que nos deixa com uma última pulga atrás da orelha. Se o projeto do sistema é tão organizado, tão coerente, por que na vida real a aplicação da lei às vezes parece tão bagunçada? A verdade é que o direito não é uma ciência exata. É um sistema vivo que precisa ser interpretado e aplicado a uma sociedade que muda o tempo todo. A planta baixa é perfeita, mas a construção, essa é uma obra que nunca acaba.